E aí, galera? Vamos gaitear um pouco hoje. O vídeo é bem diferente. Eu vou falar para vocês sobre o crime, sobre a contravenção penal do sorteio de acordeons através das rifas. Meus amigos, tem pessoas aí que infelizmente na inocência, né, na falta de conhecimento, tem feito sorteios através da modalidade de rifa e isso constitui um crime, uma contravenção penal, segundo a Lei 3.688 de 1941, no seu artigo 51. Eu vou falar para vocês primeiro sobre esse problema de ser realmente uma contravenção penal, que é um crime menor, e no final eu vou dar a minha opinião a respeito. Valeu? Primeiramente, aqui eu não quero criticar o trabalho de ninguém. Eu não quero falar mal de ninguém. Até porque nós estamos em um país onde é muito difícil a gente encontrar honestidade. E para vocês terem uma ideia, esse acordeão que eu adquiri, eu fiz um depósito na conta pessoal do dono da loja que me vendeu o acordeão, tá? Não era nem numa conta de CNPJ, era na conta pessoal dele. O valor de 12 mil reais, e ele imediatamente emitiu a nota fiscal e me mandou o acordeão por transportador. Então foi uma relação de confiança. Por quê? Porque eu conhecia as referências, eu tive uma indicação de um amigo meu, que é um exímio acordeonista, me indicou a loja, me indicou a pessoa, e eu adquiri, inclusive em outro estado. Eu moro em Santa Catarina e eu adquiri esse acordeão no Rio Grande do Sul e não tive nenhum problema. Foi uma experiência extremamente positiva. Mas agora, a polêmica da história do crime das rifas. O que acontece, gente? É uma lei muito antiga, né? Como eu já falei, do ano de 1941, que regulava a sociedade. Aquela época, com seus costumes, com a lei, a legislação, ela procurava coibir os malandros da época, né? E infelizmente ela nunca foi atualizada, então permanece sim sendo, segundo a lei, um crime. É uma contravenção, é um crime de menor potencial ofensivo para a sociedade. Dessa maneira, as penalidades elas são bastante brandas. O que quer dizer uma penalidade branda? É uma penalidade que ela pode ser convertida, por exemplo, em até mesmo serviço social, lá, as prestações de serviços comunitários, por exemplo. É uma coisa que provavelmente acontece com quem é flagrado cometendo essa contravenção penal. Existem aqui no nosso mundo, na nossa bolha dos acordeões, dos acordeonistas, diversas lojas, diversos pessoas acordeonistas promovendo através das redes sociais essas rifas, esses sorteios. Então, voltando novamente, é um crime. Teoricamente, não pode. Eu acredito que seja realmente por ignorância das pessoas. Eu acredito que não seja de maneira nenhuma má fé. Até porque como que você vai criticar um trabalho de uma pessoa que já tem anos de caminhada, anos de história promovendo o seu trabalho através dos vídeos no YouTube, através de vídeos no Facebook, através, enfim, das redes sociais gerais aí que a gente tem. O que, na minha opinião, agora é a minha opinião, tá? Primeiramente, o dinheiro é meu, ou o dinheiro de quem vai comprar é da pessoa. Essa é a minha opinião. Se a pessoa confia no trabalho de quem está vendendo a rifa, se a pessoa confia naquele profissional, se a pessoa se sente segura para estar adquirindo um número, na minha opinião, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Até porque agora no Brasil, até por uma falta de omissão legislativa, os cassinos na modalidade virtual, os cassinos online, não são proibidos. E ali, meus amigos, movimenta milhões. Não é uma gaita, não é um acordeon, uma sanfoninha de 8, 10 mil reais. E tem outra questão. Vejam bem, o salário, a renda média das pessoas no nosso país é baixa. Os acordeões de qualidade, como esse que eu estou segurando aqui, que é um acordeão italiano, esse ainda é um dos de entrada dos acordeões de qualidade.
o que acontece? São caríssimos. Aí o cara ganha sua renda média lá de 2.500, 3.000 por mês, tem uma família para sustentar e tem o sonho de ter um acordeon. Ele vê uma rifa, se ele se sente seguro, se ele confia no trabalho dessas pessoas que fazem os sorteios, o dinheiro é dele. Se ele vai ganhar ou não vai, se ele vai perder, se ele vai cair num golpe, o problema é dele. Se da mesma forma ele pode gastar lá 30, 40, 100, R$ 1.000 num cassino online, por que ele não pode estar participando de uma rifa de um acordeão ali que na grande maioria a gente tem visto aí R$ 100, R$ 80, R$ 50 o número. Então, a minha opinião é essa. Se você confia no trabalho de quem está oferecendo, quem está promovendo a rifa, é problema teu. Se ganhar, se perder, se cair num golpe, no português correto, azar o teu. Só que o seguinte, infelizmente, segundo a lei, a gente, eu tenho acompanhado algumas notícias, até fui me preparar um pouquinho antes de gravar esse vídeo para vocês, que existem já uma movimentação no Ministério Público, porque ele está cumprindo com a sua função, é uma função dele, essa fiscalização, então eles têm ido no sentido de coibir essa prática, responsabilizar as pessoas, segundo a lei de 3.688 e 41 no artigo 51 lá, que é esse crime, essa contravenção penal. Assim, a pessoa não vai para cadeia por causa disso, sabe? Não vai. Ela pode ser multada, ela tal. Quem autoriza, na verdade, esses tipos de promoções, concursos, sorteios, etc., é o Ministério da Economia. Mas como a modalidade rifa ela já é proibida, então ele não autoriza esse tipo de modalidade, tá? De modelo rifa. Existe também a questão que eu já pesquisando ali para gravar o vídeo, tem um princípio, o direito, assim, eu nunca comentei isso, mas a minha formação é em direito. Eu ainda não atuo, eu não sou advogado e tal, mas a minha formação, fui acadêmico de direito, concluí a faculdade, etc. Então, tenho um pouco de know-how para falar isso. O que acontece? Existem vários princípios dentro do direito. Então, você observa uma escola fazendo uma rifa, lá, pracinhozinho, pracinhazinho, não sei o quê. Observa muitas vezes ali um centro comunitário fazendo uma rifa. Observa qualquer, às vezes, sei lá, uma pessoa, um particular mesmo, como é o exemplo dos acordeões aí, fazendo rifas. O que aconteceu é que agora foi, né, para modalidade virtual. O pessoal tá usando as plataformas, as redes sociais, para ter uma maior abrangência, né? Aí o que acontece? Já havia argumentações jurídicas no sentido de utilizar-se do princípio da adequação social, que como é uma lei muito antiga, que não foi atualizada, houve uma omissão legislativa, o que acontece? Segundo esse princípio da adequação social da norma, a pessoa, o juiz, né, no seu entendimento, poderia dar uma penalidade talvez mais branda, talvez isentar até mesmo de uma responsabilização criminal a pessoa que está fazendo esse sorteio na modalidade de rifa. Eu já participei de rifa? Não participei. E não foi nem por conta dessa questão de tratar-se de uma contravenção penal. Eu simplesmente não participei, uma porque a que eu tinha intenção de participar, o número estava um pouco mais, o valor elevado lá, era um valor de, não vou falar o valor para não identificar a pessoa que fez, mas era um acordeão bem top aí, de duplo caçote e tal, então eu acabei não participando. Se tive vontade de participar, eu acabei não participando. Outra coisa, os acordeões, né, como eu já citei, são instrumentos de muito valor agregado, né? Por essa conta da importação, a nossa moeda vale menos do que as moedas da onde vem os acordeões aí, que a gente está acostumado, né? Por exemplo, da Itália. Então, o euro, né, é 5, 6 para R$ 1, né? Então fica realmente bastante caro, mas a questão dos impostos.
E se a pessoa lá, o vendedor, o cara que mantém a loja, conseguir fazer uma rifa e vender um acordeon de qualidade através dessa modalidade, na minha opinião, a lei diz o contrário, mas na minha opinião, não tem problema. Participa quem quer e tal e etc. Mas a lei diz que isso não pode acontecer. Mas vejam, é difícil você manter uma loja, é difícil você se manter nesse mercado, porque as pessoas não têm 10, 15, 20, 30, 50, às vezes 60 mil, 70 mil reais para comprar um instrumento de boa qualidade. E quem já manja um pouco de acordeão sabe que os instrumentos que vendem parcelado de origem chinesa, apesar de que eu acho que é melhor ter um chinês do que não ter nada, mas eles têm uma qualidade bem mais baixa e normalmente quem tem a loja acaba não parcelando. Daí tem as questões de trocas e tal, que daí é outra complicação que é particular de cada loja. Mas enfim, essa aí foi a minha resenha, a minha opinião sobre a questão. Eu expliquei a lei para você. Se você chegou até aqui, por favor, aí deixa seu like, vamos mandar esse vídeo que talvez chegue até essas pessoas que promovem as rifas, que, volto a dizer, por desconhecimento, talvez estejam cometendo uma contravenção penal sem saber. Meu nome é Júnior Correia. Se inscreva no canal, deixe o like aí, comente o que você acha. Se você tem outra opinião, o que você faz. E até porque, né, vamos lembrar que nós moramos num país onde, infelizmente, os índices de criminalidade são absurdos. E aqui não envolvendo político A, B, C ou D, porque tantos já passaram lá, tantos já governaram esse país e nenhum deles resolveu esse problema. Então, acho que também cabe a nós cobrarmos os nossos legisladores, sejam eles de quem for, quem estiver no poder, que regulamente essas questões que hoje são novas realidades das redes sociais, que regulamentem para que as pessoas deixem de descumprir com a lei e possam fazer isso, as promoções virtuais, da maneira lícita, e que também coíbam de verdade aí as pessoas que assaltam, que roubam, que entram nas casas. Infelizmente, aqui na minha região eu conheço uma história aí que aconteceu alguns anos atrás, que um meliante entrou em um sítio roubar um acordeon top, um acordeon aí de mais de 50 anos, de duplo caçote, etc. E ele levou esse acordeon, só que era um sítio muito grande. E aí o pessoal até espalhou na região, porque um acordeon não é uma coisa assim que qualquer pessoa vai querer comprar. Então espalhou-se a notícia entre o pessoal aí que manja dos acordeões. E o que aconteceu? Algum tempo depois, coisa assim, uns 2 anos depois, um pouco mais talvez, a pessoa que era dona do acordeão e dono do sítio resolveu dar uma caminhada dentro do sítio, volta a dizer, era um sítio grande, e pasmem, senhores, ele encontrou o acordeão dele jogado no meio do mato podre, apodrecido de sol, de chuva, das intempéries, de cupim, etc. A pessoa que furtou lá o acordeão na casa, no sítio, acho que não conseguiu carregar, se ligou que não ia conseguir vender, etc. E abandonou o acordeão lá no meio do mato. Aí é aquela questão, né? Talvez cobrar de quem está fazendo, colocando a cara ali de forma limpa para fazer um sorteio, essa pessoa pode ser punida, né? E normalmente, como é uma pessoa de bem, isso vai causar bastante transtorno na vida dela. E muitas vezes essas pessoas que têm cometido esses furtos não têm sido responsabilizados da maneira adequada. Fica uma reflexão aí para a gente tá levantando dentro também do nosso mundo dos acordeonistas. Beleza? Valeu? Chegou até aí? Deixa um like, comenta, diz o que você pensa. E o mais importante de tudo, vamos gaitar, né, gurizada? Valeu!